estávamos lendo na sexta-feira, porque sábado foi o festival do aparecimento de Srila Lalita Devi e ontem, domingo, foi o festival do aparecimento de Shrimati Radharani. Então, vamos continuar agora a leitura da sexta-feira. E o subtítulo da aula agora, que vamos ler, é: Nós não somos desfrutadores, nem renunciantes. Então, na verdade, o nosso objetivo não é nem desfrutar e nem renunciar. Nem bhogi e nem moksha. Nem bhukti e nem moksha. O nosso objetivo não é nenhum dos dois. Então essa aula foi dada por Srila Bhaktinirmal Acharya Deva Goswami Maharaj em Calcutá, no programa de pregação, no dia 16 de janeiro de 2021, é a parte 11 da aula. Essa aula foi dada em Bengali, depois traduzida e transcrita para o inglês, e agora nós vamos lê-la em português. Como o apego e o amor pelo serviço ao Senhor chegará a nós? Como que chegará esse amor e esse apego pelo serviço? Somente com a prática, somente com devoção. Srila Maharaj continua aqui. Se não nos associarmos com os sadhus, os santos, se não praticarmos Shravana e Kirtan, então esse apego e amor nunca virão. Sem associação santa, você nunca pode servir ao Senhor. Portanto, nós devemos sempre lembrar o que Sri Chaitanya Mahaprabhu disse em sua conversa com Shrivas Pandit. O que ele disse a Srila Raghunatha Das Goswami também. Você pode se lembrar do que aconteceu em Panihati. É muito perto de Calcutá. Srila Raghunatha Das Goswami, ele tentou vir a Mahaprabhu repetidas vezes, mas não obteve a sua misericórdia. Somente depois que Shriman Nityananda Prabhu deu a sua bênção, Nityananda Prabhu é o Guru Tattva, é o Adi Guru, não diferente de Shri Gurudeva. E ele disse: agora você pode ir a Mahaprabhu, você obterá a sua misericórdia. Então, Srila Raghunatha Das Goswami, finalmente, ele foi capaz de vir a Mahaprabhu. Srila Raghunatha Das Goswami não estava interessado na vida familiar. Os seus pais o casaram com uma garota linda, como um anjo, como uma deusa, na esperança de ligá-lo à família, mas ele sempre foi distante. Ele não tinha apego ao mundo material. Então, essa aqui é a história de Raghunatha Das Goswami. Por que Srila Maharaj está contando sobre isso? Porque sem chegar pelo Guru, não chegaremos a Deus. Mahaprabhu, ele não aceitou Raghunatha Das Goswami, ele não deu a misericórdia a Raghunatha Das Goswami, porque Raghunatha Das Goswami queria ir direto a ele. Mas depois que Raghunatha Das Goswami foi no festival de Panihati e
ele prestou reverência para Nityananda Prabhu, e Nityananda Prabhu falou, agora eu vou te castigar. Nityananda Prabhu, na verdade, não deu castigo, deu a bênção para ele. Nityananda Prabhu deu serviço para ele, falou para ele, faça um festival, dê a boga para a deidade e depois para todos os devotos. Faça um festival para alimentar todos os devotos. Faça um festival para dar praçada para todos os devotos. E quando Raghunatha Das Goswami fez esse festival, quando acabou o festival, Nityananda Prabhu falou para ele, agora você pode ir ter a misericórdia de Mahaprabhu. E Mahaprabhu também participou desse festival ocultamente, mas ele também estava lá. Então nós temos que compreender que sem o Guru, e Nityananda Prabhu é Gurudeva, é o Guru genuíno, sem o Guru nós não vamos chegar a Deus. Não há como chegar a Deus sem ter o associado de Deus. Nós temos que seguir o associado de Deus. E Srilachar Maharaj também já falou em muitas aulas anteriores que se você escrever para Krishna, ele não vai te responder. Mas se você escrever para o Guru vai te responder. O Guru é a ponte entre nós, alma, e Krishna. E Krishna fala no Bhagavad Gita, eu gosto mais daquele que serve o servo do meu servo. Dasya, dasya, anudasa. Alguns acham que vão chegar a Deus somente por ele próprio. Não, nunca, isso nunca vai acontecer. Nós temos que ter um mestre genuíno. Nós temos que ter um professor genuíno. E ele é o médico da alma. O Gurudeva, o Guru genuíno, é o médico da alma. Nós estamos doentes, nós, a alma, estamos doentes, e ele que vai curar. Somente ele. Não tem mais ninguém nesse mundo que pode te curar da doença da alma. Nem a tua mãe, nem o teu pai, nem a tua mulher, nem o teu marido, nem o teu filho, nem o teu melhor amigo. Ninguém pode curar a doença que nós temos na alma. Somente o devoto puro, um Guru genuíno, ele pode curar. E o que ele faz para curar? Ele vai prescrever o que temos que fazer. Como um médico, você vai no médico, quando está com problema físico ou mental, mas enfim, você está com um problema no corpo, você vai procurar um médico. O médico, ele te consulta e ele fala, ele prescreve para você, você vai ter que tomar esse remédio, ou de repente ele fala, você vai ter que fazer esse tipo de alimentação, ou ele vai falar, você tem que mudar o teu hábito de vida, enfim, ele vai prescrever algo para você. E o Guru também prescreve para nós o que nós devemos fazer para nos curarmos dessa doença da alma. Só que nós, na verdade, não seguimos tudo que o Guru fala. Alguns seguem mais, outros seguem menos. Mas é difícil quem segue tudo que o Guru fala. Então nós continuamos doentes. Esse é o problema que nós temos. Nós continuamos doentes. Porque não seguimos o tratamento que o médico dá. Se o médico dá um tratamento, nós temos que seguir esse tratamento. Quanto mais nós seguirmos esse tratamento, menor será a doença. Agora, se nós não seguirmos o tratamento, aí realmente fica difícil. O médico não tem como fazer milagre. Milagre não existe. O médico, ele orienta, se o paciente não fizer o que ele manda, ele não pode fazer nada. Nós temos um Guru genuíno, nós temos um médico com a maior capacidade possível, que são os gurus que estão aqui ao meu lado, mas se nós não fizermos nossa parte, se o paciente não fizer a parte dele, não adianta. O paciente tem que fazer a parte dele para a doença ir embora, para ele melhorar do quadro clínico dele. E nós temos que fazer nossa parte quando o Guru orienta. A nossa parte é muito importante. Sem fazer a nossa parte, o Guru não pode fazer nada. Então nós temos que compreender isso, e Srilachar Maharaj está dando exemplo
aqui de Raghunatha Das Goswami, que ele foi procurar Nityananda Prabhu, que é o primeiro guru, é o Guru Tattva, para receber a misericórdia de Deus. Agora tem um verso aqui, e outra coisa, né, que foi dito aqui. Raghunatha Das Goswami, Srila Raghunatha Das Goswami, ele não tinha nenhum interesse no mundo material. Nenhum. Ele tinha uma mulher belíssima, o pai dele, o tio dele eram milionários, ele era o único herdeiro. Ele não tinha nenhum interesse nem de fama, nem de dinheiro, nem de mulheres. Kanaki, Kamini e Pratista. E aí ele foi buscar Mahaprabhu, mas sem o Guru, Mahaprabhu não aceitou ele. Deus não aceita o discípulo se ele não vier através de um Guru. Tem um verso aqui que diz o seguinte agora. Quando você estiver livre do apego material e estabelecer o relacionamento com o Senhor Supremo, verá que tudo ao seu redor é o próprio Senhor Madhava, é o próprio Deus. Esse verso está escrito no Vaishnavake de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Nós não devemos ter apego ao mundo material. Devemos apenas conhecer o relacionamento Sambandha. Sambandha quer dizer relacionamento. E Gyana é o conhecimento. Então, aí entra Sambandha Gyana, o conhecimento do relacionamento. Nós temos que saber o relacionamento. Tudo o que é criado neste mundo é destinado ao serviço do Senhor. Você pode ver que a Tulasi, ela cresce em todos os lugares, mas não é em todos os lugares que as folhas de Tulasi, elas são oferecidas ao Senhor Supremo. Da mesma forma, nem todas as flores são oferecidas ao Senhor Supremo. Algumas flores são colocadas em cadáveres que são levados ao crematório ou ao cemitério. A fortuna de todos não é a mesma, mas tudo neste mundo é dele, tudo nesse mundo é de Deus. E tudo está destinado ao seu serviço. Como diz aqui Srila Maharaj, a Tulasi Devi cresce em todos os lugares do mundo. Mas nem em todos os lugares do mundo as pessoas, elas oferecem Tulasi Devi no altar para Deus. As flores também crescem em todos os lugares do mundo. Mas quantas pessoas oferecem as flores para Deus? Nós temos que compreender que tudo é para Ele. A flor existe no mundo para Ele. O leite da vaca existe no mundo para Ele, não é para nós. Claro, ela alimenta o bezerro, mas o leite só tem vaca porque Krishna gosta do leite da vaca, senão não existiria vaca. Ele é pastor de vacas. Tudo no mundo é porque Ele quer. É para Ele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Tudo que existe no mundo é para Ele. Mas nós nos apropriamos indevidamente das coisas. Nós queremos para nós. Nós somos extremamente egoístas. Em vez de oferecer primeiro para Deus, depois aí sim nós pegarmos o remanescente dele, nós queremos para nós, somente para nós. As pessoas nem lembram em Deus. As pessoas pegam e usufruem de tudo sem pensar em Deus. Mas não é assim, o caminho não é esse. O caminho é compreender, como foi dito aqui, o relacionamento nosso é servir Deus. Tudo é para Ele. Depois você pode, sim, receber o remanescente. Quando você oferece a boga no altar, depois você, claro, você vai honrar a praçada. Você vai comer a boga. Você pode até colocar a flor na tua casa, mas ofereça para Deus antes. E todo mundo que chegar na tua casa e ver a flor,
vai receber mérito espiritual, fortuna espiritual. Por quê? Porque Deus provou antes. Deus desfrutou antes da flor, do aroma dela e da beleza dela. Não é para nós, a beleza da flor não é para nós. Tudo é para Deus. O guru está falando, o médico está falando isso. Ofereça tudo para Deus antes de você usar, mas não é assim que acontece. E claro que Deus não aceita tudo. É claro que Deus não aceita tudo. Ele deixou claro o que ele aceita e o que ele não aceita. Então nós temos que oferecer o que Deus aceita. Se você oferecer para ele e ele não aceita, qual o objetivo que teve? Tem coisas que ele não aceita, ele deixou claro o que ele aceita e o que ele não aceita. Não adianta você querer fazer uma preparação de comida que tenha carne e ovo e oferecer para Deus, ele não vai aceitar. Deus é contra a matança de animais, Deus é contra a matança de qualquer coisa. Inseto, aracnídeo, enfim, qualquer coisa, qualquer ser, Deus é contra a matança. Mas na comida, por exemplo, você está matando a planta para se alimentar, mas ele aceita antes. A comida ele aceita. Então nós devemos oferecer a comida para ele também, todos os dias. Por quê? Porque senão você vai comer pecado. Srila Govinda Maharaj falou, quando você come algo que você não ofereceu antes para Deus, ou para o guru genuíno, você está comendo pecado. O que está alimentando o seu corpo físico é pecado. E aí a sua mente vai ficar mais contaminada ainda. Se você comer algo que não foi oferecido para Deus, a sua mente ficará mais e mais e mais contaminada. Com o quê? Contaminada com o quê? Com a luxúria, querer desfrutar os sentidos, com a inveja, com a ira, com a cobiça, com a loucura e ilusão, com o ego, kama, krodha, loba, moda, abhimanya. Então é isso que vai acontecer se nós não oferecermos para Deus a comida antes. E não só comida, tudo, né? E as pessoas oferecem flores, como foi dito, para enfeitar um cadáver. As pessoas oferecem flor, tanto na tristeza como na felicidade, no casamento, na festa do filho, na festa da esposa. Mas também na hora que está enterrando a pessoa, vai cremar a pessoa, está cheio de flor em volta. Aquela flor não foi feita para o cadáver. Aquela flor foi feita para Deus. Ela cresceu para Deus. Não é para o casamento da sua filha, para o casamento de alguém, é para a festa sua de aniversário de alguém. A flor não foi feita para isso. A flor foi feita para Deus. Tudo é para Deus. Então nós temos que compreender isso. Se não compreendermos isso, esse relacionamento com Deus, Sambandha Gyana, nós vamos continuar a cometer pecado. Pecado é tudo que não é feito para Deus. Pecado não é somente o que o cristão acha que é pecado ou outras religiões. Pecado é tudo que não é feito para Deus. Tudo que você faz que não é para Deus é pecado. Continuando aqui a leitura. Tudo é para ele, tudo é para Deus e tudo está destinado ao seu serviço. É necessário ter sukriti, fortuna espiritual, para servir o Senhor Supremo. Aí Srila Acharya Maharaj fala, existe Jnana Shukti, mérito espiritual, consciente. Desculpa. Existe Gnata Sukriti, mérito espiritual consciente, e Agyata Sukriti, mérito espiritual inconsciente. Aqueles que sabem alguma coisa, eles podem obter o benefício, e aqueles que não sabem podem ser usados para o serviço. Sem que saibam,
É o exemplo da flor, é o exemplo da vaca que doa o leite para Deus, é o exemplo de tudo que é usado para Deus, mas a pessoa não sabe, o indivíduo não sabe. E tem aquele que tem Gyata Sukriti, que é o nosso caso, que a gente sabe que se fizer um puja, nós vamos ganhar Sukriti com isso. Se você fizer a comida e oferecer para Deus, você vai ganhar Sukriti. Se você cantar a Japamala, você vai ganhar Sukriti. Se você vier ao templo, você vai ganhar Sukriti. Isso é Gyata Sukriti, nós sabemos disso. Mas uma flor, um animal, ele não sabe. Ele não sabe, mas ele ganha da mesma forma o Sukriti. A flor que vai para o altar, a flor que vai fazer uma guirlanda para Deus, a flor que vai para o Arati, ela ganha Sukriti. A vaca que está doando um pouquinho do leite dela para Deus, para fazer o arroz doce, para fazer o ghee, a manteiga clarificada, para fazer o iogurte, para oferecer o leite mesmo diretamente para Deus, ela está ganhando Sukriti, fortuna espiritual. A Gyata Sukriti, sem saber, ela está ganhando. Sem saber. Aquele que cuida do guru, de Gurudeva ou de um devoto puro num hospital, sem saber, ele está lá trocando, limpando, ele está lá colocando medicamento para o devoto puro se curar no hospital, o médico que faz a cirurgia no devoto puro, ele está ganhando a Gyata Sukriti, sem saber ele está ganhando mérito espiritual, fortuna espiritual. Então existem esses dois tipos de Sukriti. Por exemplo, se você pega algumas flores, faz guirlandas e oferece essas guirlandas a um devoto ou ao Senhor Supremo, a árvore de flores não sabe nada sobre isso. Ela não sabe que as suas flores estão sendo oferecidas aos pés de lótus de Govinda, de Deus, mas é assim que a Gyata Sukriti, ele vem. A árvore obtém algum benefício se as suas flores forem usadas em serviço ao Senhor Supremo. Portanto, tudo é dele, tudo é de Deus, e tudo é para o seu serviço. Tudo o que é criado neste mundo é criado para o prazer do Senhor Supremo, não para o nosso prazer. Veja só como é importante isso, nós compreendermos isso. Tudo que é criado neste mundo é criado para o prazer de Deus, não para o nosso prazer. Porque nós temos muito ego. Nós pensamos, esta é a minha casa e eu vou aproveitá-la. Este é o meu carro e eu vou aproveitar dele, vou desfrutar dele. Este é o meu dinheiro e eu vou aproveitar com ele. É por isso que disse Ahankare, Mata, Raina, Nitai Pada, passaria a Satyere, Satyakori, Mani. É o verso, né, que cantamos. É o verso que cantamos a canção. E o que quer dizer esse verso aqui? Enlouquecido com orgulho, esquecendo os pés de lótus de Nitai, eu aceito a mentira como verdade. Então, esquecendo dos pés de lótus de Nitai, de Nityananda Prabhu, nós aceitamos a mentira como verdade. E realmente é isso que acontece. Quando nós esquecemos de Nityananda Prabhu, de Mahaprabhu, quando esquecemos de Deus, nós achamos que a mentira é a verdade, que a ilusão material é a verdade.
Não, a ilusão material não é a verdade. Ela existe, mas não é verdade. Não é verdade que tudo é para nós, que nós temos que desfrutar. Isso não é verdade. Mas quando nós esquecemos de Deus, de Nityananda Prabhu, é isso que acontece. Nós achamos que tudo é para nós. Tudo é para o nosso benefício. Tudo é para o nosso desfrute. Mas o desfrute material, ele é temporário. Nós não compreendemos isso ainda. O desfrute material, ele é extremamente temporário. Você pode estar tão feliz nesse segundo, desfrutando materialmente de algo ou de alguém, do corpo de alguém. Quando você desfruta do corpo de alguém, você fica muito feliz na mente. Mas imediatamente, daqui a alguns segundos, você pode ficar triste. Então, tudo é temporário no mundo material. O desfrute dos sentidos no mundo material, ele é temporário. Agora, quando você tem um sabor superior, quando a alma tem um sabor superior, ele não é temporário, ele é eterno. A alma atingindo o sabor superior, esse sabor superior é eterno. Aquele que serve Deus, ele vai ficar feliz eternamente. Por que a pessoa volta a fazer o serviço? A pessoa, por exemplo, vem no templo e ela começa a fazer um serviço no templo. Ela faz a guirlanda, por exemplo. E ela quer voltar a fazer a guirlanda. Por que isso? Porque ela tem um gosto superior naquilo. Se a pessoa não tem um gosto superior, ela não vai gastar o dinheiro dela comprando a flor, vindo no templo, ficando meia hora, 1 hora fazendo guirlandas para as deidades, para os gurus. Por que ela gastou o dinheiro dela? Por que ela está perdendo? Na verdade, ela pode pensar, por que eu estou aqui gastando meu tempo? O que eu estou ganhando com isso? Se ela não tem um gosto superior, ela não vai fazer isso. Mas, se ela tem um gosto superior, ela sabe que aquele dinheiro que ela podia gastar com qualquer outra coisa, para o desfrute dos sentidos, ela está gastando, ela está usando para quê? Para Deus. E não só o dinheiro, ela vai lá e ela põe a energia dela para fazer a guirlanda. Ela tem um gosto superior. Aquele que não tem um gosto superior, ele não entende isso. Por que você gastou tanto dinheiro comprando flores para Deus? Aquele que não tem essa compreensão, que ele não tem esse gosto superior, ele acha isso muito estranho. Sripata Tapasi Maharaj, ele contou uma história uma vez, ele foi várias e várias vezes para a Índia. Sripata Tapasi Maharaj, eu não sei exatamente quantas, mas ele foi muitas vezes para a Índia. O irmão dele, um materialista, claro, não é ligado à religião, o materialista, o irmão dele, falou assim para ele uma vez, por que você vai tanto para a Índia? Você já conhece lá, você já foi tantas vezes lá, é sempre a mesma coisa. Vá para outros lugares, vá conhecer outros lugares no mundo. Esse foi o conselho de um materialista para Sripata Tapasi Maharaj. E ele falou, sabe por que eu vou sempre para lá? Porque lá tem um devoto puro de Deus. Lá mora o devoto puro de Deus. Lá é onde Deus apareceu. Se você tivesse um devoto puro de Deus te guiando, Sripata Tapasi Maharaj falou, você ia entender por que eu vou sempre para o mesmo lugar. E é um dos lugares mais longe para você ir. É uma das passagens mais caras para você viajar. Porque é muito longe. E o materialista não compreende isso. Ele não sabe o que é o gosto superior. Ele não tem noção do que é isso. O que é o gosto superior de fazer uma guirlanda, de vir limpar o templo, de você gastar, né, você utilizar o seu dinheiro para comprar algo para o templo. Isso dá mais felicidade do que comprar algo para a sua casa. Aquele que tem esse gosto superior, ele quer comprar algo para o templo, para deixar o templo mais bonito ou mais funcional, para abrigar os outros que vêm ao templo. Ele gasta o dinheiro no templo, ele usa o dinheiro para o templo, ele fica muito mais feliz do que se ele comprar algo para a casa dele. E quem já está nesse estágio já tem um gosto superior. Mas o materialista não compreende isso. Continuando a leitura aqui, Silachara Maharaj fala, sempre pensamos
em como podemos desfrutar, no que podemos fazer para desfrutar dos sentidos. Mas a verdade é que não somos desfrutadores, nem renunciantes. Não queremos desfrutar de nada, nem renunciar a nada. O que isso significa? Significa que nós usaremos tudo a serviço de Govinda, de Deus. Muitos olham para mim e pensam, o Maharaj tem um bom carro, mas este carro não é para meu prazer. Não o uso para passear de carro. Você sabe, eu estou em Calcutá há muitos anos, mas mais de 40 anos eu estou em Calcutá, mas até hoje eu nunca vi o zoológico ou nenhum museu. Quando eu saio no carro, quando eu saio de carro, eu saio para o serviço a Deus. Então, eu uso o carro apenas para o serviço do Senhor Supremo. Se eu vivesse se eu tivesse que ir a todos os lugares de trem ou de ônibus, eu não conseguiria chegar nos lugares em tempo hábil. Portanto, se você puder usar um carro para o serviço de Deus, é bom. É assim com tudo o que é criado neste mundo material. Então, Srila Maharaj, ele tinha um carro? Sim, ele tinha um carro. O carro era bom? Era um carro usado. Não era um carro último tipo, nada, mas era um carro que não quebrava. Porque ele não podia ter um carro velho que quebrava o tempo todo. Então ele diz, por que eu não ia de trem, de ônibus para os locais? Porque quanto tempo ele ia perder? Com o carro, ele ia em vários e vários lugares. Ele fazia muito mais serviço do que se ele fosse de ônibus ou de trem. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada foi o primeiro guru a usar carro. E os outros, os materialistas, as pessoas que não compreendem, ou de outras missões que eram invejosos, falavam, ele é um guru, como ele pode usar um carro? Ele é um devoto puro, como que ele pode usar um carro? Mas ele estava usando o carro para o prazer de Deus, para pregar para mais pessoas, para viajar mais rapidamente. Como disse Lachara Maharaj, ele nunca foi no museu em Calcutá, ele nunca foi no zoológico de Calcutá. O serviço dele era pregar, era divulgar a consciência de Krishna, usar o carro para pregar. Esse tem que ser a nossa visão também. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Se você tem uma cama boa, você dorme num colchão bom, você tem que compreender que você tem que dormir bem para no outro dia estar bem para servir. Algumas pessoas têm a visão errada. Elas escutam que os Goswamis de Vrindavana, eles moravam um dia em cada árvore, embaixo de cada árvore. Eles não dormiam 2 dias na mesma árvore, embaixo de cada árvore. Mas, se nós fizermos isso, no outro dia, o que vai acontecer? Você vai estar com dor da coluna, você não vai estar bem fisicamente. E isso daí vai impedir o serviço devocional. Então, o serviço devocional é mais importante do que tudo. Se você tem que ter uma cama boa para dormir bem, para servir Deus, então tenha uma cama boa. A cama não é para você desfrutar dela, a cama é para você descansar para servir Deus. Srila Maharaj já falou também, tem pessoas que não gostam de tomar remédio. É o famoso natureba. Eu sou contra remédio,
eu não quero remédio alopático, porque isso faz mal para a minha saúde. Você tem que tomar sim o remédio alopático, se for para servir Deus. Você está com uma dor hoje, e você não pode servir Deus, tome analgésico, mas vá servir Deus. Não interessa se esse analgésico vai deixar você viver um dia a menos, 2, 3, 10 dias ou um mês a menos no final da tua vida. Não importa isso. Nós estamos aqui para viver 100 anos. Nós estamos aqui para servir Deus. Nem que for durante mais 5 anos, ou 1 ano, ou 10 anos. O importante é servir Deus. Então, Srila Maharaj também deu exemplo, né? Ele, quando chegava antes de festivais, mesmo a fase que ele estava muito doente, ele tomava muitos remédios para poder fazer o festival, para poder estar lá de pé para fazer o festival, para pregar, para cantar. Depois ele se recolhia, quando acabava o festival, às vezes ficava 3, 4 dias na cama, sem poder quase se mover. Mas ele fez o festival. Durante o festival, ele tomou remédio sim para poder estar lá. Sem o remédio, ele não poderia fazer o festival. Então ele falou, nós temos que usar tudo para Deus. O remédio, a medicina também tem que ser para nós termos saúde, para servir Deus. Esse negócio de natureba não existe no serviço de Deus. Eu não vou tomar remédio porque isso faz mal para a saúde. Não importa a saúde. Que adianta você viver 100 anos se você não serve Deus? Você só vai ganhar mais karma. Se você viver muito tempo e não servir Deus, você só ganhou mais karma na sua vida. Então tudo tem que ser feito para Deus. O carro, a casa, o remédio, tudo que você faz tem que ser para Deus, para o serviço a Deus. Continuando aqui a leitura. Por exemplo, Srila Maharaj fala, também viajamos de avião. Às vezes, nós vamos ao exterior para pregar. O nosso dever é servir ao Senhor Supremo. Os devotos, eles não sabem nada, exceto o serviço ao Senhor Supremo. Nós devemos submeter tudo ao serviço de Deus. E não devemos saber nada, exceto o serviço a Deus. Assim, como é dito no Srimad Bhagavad Gita, os devotos não conhecem ou entendem nada além do Senhor. Esta é a nossa maior aspiração. Nós temos que ser assim, Krishna fala no Bhagavad Gita. Os devotos, eles não conhecem nada além de Deus. Essa tem que ser a nossa aspiração. E Deus não conhece ninguém além dos devotos dele. Deus não escuta ninguém a não ser um devoto puro dele. Você pode orar para Deus. Somente ele só vai ouvir o devoto puro dele. Isso está também no Bhagavad Gita. Tem um verso aqui agora que diz o seguinte. Eu ofereci tudo aos seus pés de lótus e me refugiei em sua casa. Você é meu mestre. Por favor, considere-me seu. Considere-me o seu cão. Por que eles usam aqui o seu cão? Porque o cão é fiel. Você vê um cachorro na rua que está junto com aqueles catadores de reciclagem, que fazem a reciclagem. O cachorro mal come, ele passa frio, ele está na chuva junto com o dono, mas ele não larga o dono. Ele é fiel, independente se o cara dá um ossinho para ele brincar, se ou não, se a pessoa faz algo bom para ele ou não, ele está lá junto com o dono, ele é fiel. Então, nós temos, esse verso aqui pede, né? Eu ofereço tudo aos seus pés de lótus e me refugiei em sua casa. Você é meu mestre. Por favor,
considere-me o seu cão. Esse verso está pedindo para Deus considerarmos nós o cão dele. Silat Maharaj já falou também. Esse é um termo muito conhecido na Índia. Se você gosta de mim, você tem que gostar do meu cão. Então nós temos que pedir para Deus, para Ele nos abrigar, para Ele considerar nós como seu. Mas isso só acontecerá com o serviço a Ele. Isso está em Sharanagati, o livro de Srila Bhaktivinoda Thakura, capítulo 19, verso 1. Você é meu Senhor, por favor, conheça-me como seu. Eu sou seu cão, você deve se lembrar disso. Silat Maharaj está falando. Agora tem uma outra aula aqui, mas hoje não vamos começar ela. A aula que vamos ler hoje à noite, na verdade, como eu disse hoje, é agora, né? A aula que vamos ler hoje à noite é a loucura do falso ego. Então, Silat Maharaj aqui vai falar sobre falso ego. Nós somos extremamente egoístas. Todo mundo é. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo é extremamente egoísta. E não só egoísta. Nós temos os inimigos conosco. Infelizmente, nós temos esses 6 inimigos. E para alguns ele aumenta dia a dia. Inclusive o ego. Inclusive o ego. E como que nós aumentamos esses inimigos? Comendo boga, comendo comida não oferecida no altar. Quando você come um alimento que não é oferecido no altar, e a pessoa que cozinhou, se não for você, a pessoa que cozinhou esse alimento pode ser sua mãe, pode ser sua esposa, seu marido, seu pai, enfim, seu filho, sua filha, seu amigo. Se você comer um alimento que não foi oferecido no altar, você vai pegar os inimigos dessa pessoa que cozinhou. Não é uma questão de energia. Algumas filosofias, como o budismo, eles falam que se você comer um alimento, a pessoa que cozinhou vai passar energia para você. Não é questão de energia. É a questão dos inimigos. É pior ainda do que a energia ruim que a pessoa vai passar. O que é isso? É os inimigos, a pessoa que é luxuriosa. Se você vai comer uma comida que a pessoa cozinhou e não ofereceu para Deus, e ela é luxuriosa, ela quer muito desfrutar, você vai pegar essa luxúria da pessoa. Se a pessoa é irada, se a pessoa ela é ambiciosa, se a pessoa é invejosa, se a pessoa tem o ego muito alto, se a pessoa está totalmente iludida no mundo material, você vai pegar esses inimigos. E o ego também. Então, não coma nada fora de casa. Evite ao máximo comer algo fora de casa. E tente ao máximo honrar praçada. Você trabalha fora, você não tem... Claro, como que você vai comer? Leve marmita. Cozinhe um dia antes ou no dia. No dia normalmente é difícil, porque você vai ter que levantar que horas para cozinhar. Mas cozinhe no dia anterior, guarde na geladeira. E de manhã pegue a marmita e leve para o seu trabalho. Honre praçada, não coma fora. Isso vai evitar com que você se contamine cada vez mais, inclusive com o ego. Isso é extremamente importante. Uma das práticas devocionais é honrar praçada. Um dos serviços devocionais é você cozinhar e oferecer para Deus. É o Archana. Então, só de você honrar praçada, olha quantos serviços devocionais você está fazendo. E o ego vai embora? O ego, na verdade, ele vai embora quando você compreender o seu relacionamento com os Vaishnavas, com os devotos, que é de servidão. Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. Aí o ego vai embora.
Silachara Maharaj provavelmente vai falar isso. Eu não li ainda essa aula, mas provavelmente ele vai falar nisso, que ele já falou em aulas anteriores. O ego vai embora quando você compreender o seu relacionamento com os Vaishnavas, com os devotos puros de Deus. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E hoje é segunda-feira, o programa da noite vai começar às 19 horas. Por enquanto aqui tem 2 comentários, Dandavati Pranam, né, o Ishan Krishna Prabhu falou, e também temos aqui o Dayal Nitai Prabhu, ele fala também Dandavati Pranam, todas aos presentes, na transmissão e tal. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asavar Padarinu Mura Panchagra Asavar Padarinu Mura Panchagra Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame More Abhila Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Harinam Sankirtan Kohe Narottama Das Harinam Sankirtan Kohe Narottama Das Harinam Sankirtan Kohe Adama Das Harinam Sankirtan Kohe Adama
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Sacinandana Gora Hari, Jaya Mita, Jaya Gora, Jaya Mita, Jaya Gora, Jaya Mita, Jaya Gora, Jaya Mita, Jaya Gora, Mita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Mita Gora, Hari Bo, Mita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Mita Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco aqui hoje da transmissão. Temos aqui conosco Doya Mitai Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, Prosenditi Biapari, também conosco aqui, Vijaya Aksha Prabhu, e também de Pradi Sikder. Então agradeço a presença de todos, Dandavat Pranam, um bom dia a todos, até o programa da noite, às 19 horas, com a leitura de Silat Maharaj, da aula dele, falando sobre o ego.